Santo, 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 santo é teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí no seu lugar, feche seus olhos, quem está de olhos abertos, quero falar algo para vocês. Nós temos entendido que são dias de um grande alinhamento no corpo de Cristo. Tudo que nós cantamos aqui hoje, todas as nossas declarações, tudo que saiu das nossas bocas, no momento do louvor, tem saído nas ministrações aqui dessa casa. Nós temos recebido do céu algumas direções e estamos entendendo que o Senhor está reposicionando seu povo novamente ao lugar de origem, ao lugar de sacerdócio. Sabe, tem algumas coisas que nos fazem ser pessoas em comum aqui. Tem algumas coisas que ligam eu e você. Uma que todos nós somos filhos de Deus, a outra que Deus é o nosso Pai, mas tem uma outra que é o nosso chamado. Sabe, nesses dias, pode ficar um pouco à vontade, se você quiser se sentar, pode ficar à vontade. Não vou me prolongar muito, quero que você receba isso no Espírito. Nesses dias existe algo que nós precisamos entender e nós temos gastado tempo aqui na igreja tentando falar sobre isso e algo que nos une é o nosso chamado. Existe uma confusão quando a gente fala sobre chamado, vocação, propósito, mas nós temos um chamado que é um único chamado para todos nós. O nosso chamado se chama sacerdócio. Nós encontramos na palavra de Deus algumas situações, algumas vezes, as Escrituras dando ênfase a isso. Nós temos falado muito sobre o lugar secreto aqui, o lugar que o Senhor vai revelar o caráter de Deus Pai através da vida de Jesus. Nós temos gastado tempo, temos gastado dias falando sobre isso. E também outra coisa que nós temos falado muito aqui nessa casa, é tudo sobre Ele. Tudo que nós cantamos aqui hoje é exatamente isso, tudo sobre Jesus, tudo sobre Ele. Hoje é uma noite tão especial que a gente tem um momento de ceia, momento que eu costumo falar aqui que o que nós temos que pedir para o Senhor e no momento que a gente está ceando é que a gente possa ter o mesmo sentimento que Ele tem. Nós temos que entender que nós estamos caminhando juntos, unidos em um só corpo, por um só propósito. Mas o que eu estou querendo dizer, o que aconteceu aqui é exatamente o que o Senhor muitas vezes quer de nós. Nós temos falado sobre sacerdócio e eu creio que o que a gente veio fazer aqui, na verdade, só foi o reflexo de uma semana de sacerdócio, de lugar secreto. Sabe, tem algumas coisas que estão acontecendo e o meu coração, ele queima quando acontece isso. Talvez muitas pessoas que estão na igreja nunca ouviram falar algo chamado Nazireu, e eu creio que são dias que se levanta um povo que é Nazireu. Nazireu, ele significa separado por Deus, jovem separado por Deus, e a gente vai encontrar em Números uma das características do Nazireu. A palavra fala que eles não comiam nem bebiam nada que viesse, nenhum alimento que fosse derivado da uva. A uva significa alegria, a uva é utilizada, é a matéria-prima para fazer o vinho. Então, nas festas, se nós formos encontrar nas Escrituras, nós vamos ver muitas festas. E uma festa que não tinha vinho era uma festa sem graça. Mas a palavra fala que o Nazireu, ele não precisava tomar aquilo, porque ele não precisava se alegrar com o vinho. Porque somente a presença de Deus o satisfazia. E eu creio que esse é o grande chamamento para esses dias. Pessoas, filhos de Deus, que encontram todo o seu prazer na presença de Deus. Sabe, a gente por muito tempo, eu tenho 32 anos, eu cresci na igreja, meus pais são pastores, eu sou pastor dessa casa também, então por muito tempo eu olhei algumas coisas e aprendi algumas coisas
Não que eram erradas, mas fora do lugar, fora da ordem. Sabe, eu começo a ver as Escrituras e eu vejo que se a gente fosse resumir a palavra, a gente poderia falar boas novas. E muitas vezes a gente encontra e enxerga o Evangelho com peso. Eu tenho acostumado a falar que nós vivemos para Cristo, não um conjunto de regras para poder ir para o céu, ou se eu for um filho bonzinho eu não vou para o inferno. É uma coisa muito mais profunda do que isso. É muito mais profunda do que isso. Porque a palavra fala que Ele sonhou conosco e nos fez, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Diz em Efésios, eu amo a carta de Efésios, que é uma carta apaixonada. E quando eu entendo isso, que o Senhor sonhou comigo e Ele me fez antes da fundação do mundo, isso precisa me completar. Eu preciso enxergar o quanto eu sou amado por Deus. Sabe, não faz sentido a gente vir para a igreja e muitas vezes ainda não nos sentimos amados por Cristo. E a gente vai ver nas Escrituras outra coisa que fala que nós somos, uma das coisas é que nós somos eleitos nele, Ele nos elegeu. Nós vamos ver lá em Pedro falando isso, é um texto muito conhecido de todos, eu li aqui ontem no culto de jovens, mas quão profundo e precioso é. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois a geração eleita. Repita comigo, nós somos geração eleita. Nós somos geração eleita. Eu sou geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Incrível que a palavra de Deus, a gente vai para Velho Testamento, Novo Testamento, e sempre está falando sobre geração eleita, nação santa, sacerdócio real. A gente consegue encontrar em Gênesis falando sobre sacerdócio, a gente encontra em Pedro, a gente encontra em Apocalipse. Nós somos constituídos reis e sacerdotes, reis para reinar em vida. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que os nossos cultos sempre seja uma reunião de sacerdotes. Sacerdotes que passam o tempo em lugar secreto, passam o seu tempo conversando com o Pai. Eu tenho falado que existem algumas coisas que nenhum pastor nessa terra vai revelar para vocês e nem para mim. Somente o lugar secreto vai revelar as coisas para nós. Existem coisas preciosas que Deus quer falar conosco, que nós só vamos encontrar no lugar secreto. Na verdade, esses são dias de um grande chamamento. Nós temos falado sobre isso, eu falei domingo passado sobre isso, sobre como Jesus se preocupou em construir uma igreja dentro do coração dos discípulos, para depois construir uma igreja fora. E todas essas palavras, tudo que o Senhor está falando, se resume a sacerdócio, sacerdotes. Porque se eu perguntasse para você, eu tenho ministrado em alguns lugares, eu tenho em algumas igrejas, e sempre quando eu tenho tempo de mesa com as pessoas, é sempre as mesmas perguntas. Muitas vezes pessoas que não sabem por que existem. Deixa eu falar, tem um chamado único para todos nós. Nós fomos criados para adorar a Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente sabe que a gente pode adorar a Deus de várias formas. Nós adoramos a Deus louvando, nós adoramos a Deus nos colocando diante dEle, adoramos a Deus dando as nossas ofertas, nossos dízimos. Mas isso precisa estar cicatrizado em nosso coração. Eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para adorar a Deus. Esse é o grande objetivo, esse é o grande motivo. Eu não fui criado para ir para a igreja aos domingos e pedir a minha bênção. Porque a palavra fala em Efésios que nós todos fomos já abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Então não faz sentido a gente ir atrás da bênção durante o domingo, mas a palavra de Deus fala que Ele habita em meus louvores, e a palavra fala também que em todo lugar é o comum até Jesus passar por ele. Enquanto nós adorávamos, enquanto nós cantávamos, Ele estava aqui. Então perceba durante essa semana se você vai estar da mesma forma. Coisas irão acontecer na sua vida. Sabe, o que nós temos que fazer é ter um coração adorador. Nosso coração não pode estar ligado em coisas. Nosso coração tem que estar ligado em Cristo. Cristo Jesus.
não existe peso mais sobre nós, a boa obra já foi feita, nós fomos alcançados por Cristo, pela graça de Deus, mas nós precisamos dar passos largos, uma geração que adora em espírito e em verdade. Nada mais importa que as nossas canções se tornam verdades nesses dias das nossas vidas. Amados, eu estou querendo enfatizar isso. Nós precisamos ser íntegros na presença de Deus. Falava ontem num tempo de mesa com o Jonatas sobre uma adoração madura. Muitas vezes nós estamos aqui adorando a Deus e nós estamos cantando todas essas letras lindas e grandes homens de Deus que têm recebido do céu nesses dias, e é tão tremendo, e muitas vezes o líder de adoração vai falar: amados, agora vamos adorar com o nosso coração, com as nossas palavras, e muitas vezes nós ficamos calados, porque talvez a nossa adoração se tornou somente uma repetição de boas frases. Mas se nós praticamos o nosso sacerdócio, se nós temos tempo de intimidade com Deus, é impossível não ter nada para falar para Ele. Essa é a ênfase nesses dias. Sabe, amados, não se trata de conquistar coisas, mas trata de conquistar o coração de Cristo. Ele é completamente apaixonado por nós. E sabe, Eduardo, qual é o teu maior sonho? Uma nação, pessoas apaixonadas por Jesus. Apaixonadas por Jesus. Por que eu falo isso? Porque se nós nos apaixonarmos por Cristo, por Jesus, tudo se resolve, gente. Tudo se resolve. Porque na verdade o que nós precisamos nesses dias é libertarmos de nós mesmos, da nossa forma errada de pensar. O nosso eu muitas vezes fala muito mais alto, mas se eu sou completamente apaixonado por Jesus, eu vivo, eu bebo Ele todos os dias. Eu durmo com Ele, eu penso com Ele, Ele vai comigo para o trabalho, Ele vai comigo para todos os lugares. Quando nós falamos da palavra meditar, é isso, meditar no Senhor todo momento. E sabe, Ele é a resposta. Sabe, eu aprendo quando eu olho para Gênesis que existe um buraco dentro de nós, e que precisa ser preenchido com o amor. Essa geração mostra isso. As coisas lá fora acontecem e é a prova do que eu estou querendo dizer. Porque o homem nasceu com um buraco e precisa ser completado por amor, mas o amor verdadeiro vem de Cristo, de Deus Pai. E o que acontece? Quando o homem peca, o que ele perdeu? Ele saiu da presença de Deus e esse buraco ficou vazio. Ele era preenchido pela presença de Deus, pelo amor de Deus. E o que acontece? Quando nós nos afastamos de Deus, nós procuramos preencher esse vazio com outras coisas. O que nos move é a nossa paixão. É por isso que nós falamos muito sobre paixão. Pergunto, qual tem sido a sua paixão nesses dias? Eu dei um exemplo muito simples na nossa célula. Eu falei sobre a Coca-Cola. Ela é uma paixão nacional, mundial, a bebida mais vendida do mundo. Deixa eu falar para vocês, quem nunca escutou uma informação falando mal da Coca-Cola? Eu já escutei várias. Ou seja, um nutricionista falando que cada 250 ml de Coca-Cola vai 4 colheres de açúcar. Tem médico falando que vai fazer mal para a sua saúde. Se você tomar 4, 5 latinhas, você vai ficar, pode acontecer alguma coisa na sua saúde daqui a alguns anos. Todo mundo já escutou isso, é ou não é? E por que todo mundo continua tomando? Porque eles são apaixonados pela Coca-Cola, eles amam tomar aquilo. E a Coca-Cola, ela só não traz um prazer momentâneo, ela traz lembranças. Quem nunca comeu algum alimento e não traz uma lembrança do passado? Quando eu tomo Coca-Cola, eu tenho uma lembrança muito clara. Quando eu morava lá no Bacaxeri, eu tinha aproximadamente 5, 6 anos, e domingo pela manhã meu pai descia, a gente morava num prédio e ele fazia um churrasco. E eu sempre lembrava daquele momento que eu ficava brincando com ele e sempre tinha uma garrafa de vidro de Coca-Cola e uma de Guaraná. É simples, ela traz lembranças. E isso que tem acontecido nesses dias. Nós não estamos nos apaixonando pela fonte eterna de amor, que é Deus. Nós somos movidos pelas nossas paixões. Então nós tomamos as atitudes erradas, somos movidos pelas nossas paixões, e muitas vezes depois que acontece algo errado, colocamos a culpa em Deus. Mas a verdade é que Ele está de braços abertos, quer nos reposicionar. O nosso chamado não é ide, é volte para o lugar de deleite. Eden significa lugar de descanso.
Por isso que nenhum historiador nunca achou o Jardim do Éden, nunca vai achar, porque Éden é a própria presença de Deus. Aleluia! Então são dias que nós vamos fazer do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso carro, o nosso Jardim do Éden. O lugar de deleite, o lugar de descanso, o lugar de falar face a face com Deus. E quando eu falo falar com Deus, não são somente coisas boas, mas é abrir toda a sua vida, abrir todo o seu coração para Deus. Amados, o Senhor quer nos reposicionar. É assim que Ele quer ter um relacionamento com os seus filhos. Praticar sacerdócio. Chamado, você nunca mais vai perguntar: meu Deus, qual que é o meu chamado? Pastor, qual que é o meu chamado? Meu chamado é adorar a Deus, é praticar o sacerdócio. Vocação, propósito é outra coisa. Vocação está ligado naquilo que fazemos, chamado está ligado naquilo que somos. Nós somos filhos de Deus, criados para adorar a Deus. Ponto final. Aleluia! Eu não queria que você saísse daqui sem uma palavra no seu coração. E se a gente fosse resumir tudo que temos ensinado aqui, nós temos ensinado isso. É um tempo que o Senhor está reposicionando. Uma pessoa chegou esses dias aqui na igreja e falou assim: incrível, eu fui liberto do meu vício. Eu falei: amada, você não foi só liberta do seu vício, você foi reposicionada. Porque lá em Gênesis, o que a palavra fala ao homem? Domine sobre todas as coisas. E o que nós vemos hoje é: as coisas dominam o homem. Então quando você está sendo liberto de algo, Deus está te reposicionando no lugar de origem, onde você domina sobre todas as coisas. Receba isso no Espírito. E é com esse mesmo sentimento que nós queremos ceiar. Nós queremos partilhar do pão e do suco de uva que representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz. O pão que foi despedaçado. Todos nós sabemos quão grande foi a obra da cruz. Não merecíamos, mas Deus enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Para que hoje nós pudéssemos viver sem culpa. Para que hoje nós pudéssemos ser libertos de todas as coisas, todos os planos de Satanás, todas as amarras nas nossas vidas. Mas por que Deus fez isso e queria que a gente fosse liberto hoje? Para adorar a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é ligada a todos os versículos, todas as palavras, todos os capítulos da palavra de Deus levam sempre a pessoa de Jesus Cristo. E quando eu lembro da pessoa de Jesus Cristo, eu lembro do que eu sou. Quando eu lembro do que eu sou, eu lembro do porquê eu fui criado. Então a nossa vida se resume em adorar a Deus, entendendo o quão grande foi o sacrifício da cruz. Eu costumo dizer normalmente para mães que têm filhos: você daria seu filho ou sua filha para morrer em meu lugar? Agora você, papai, eu posso já começar a sentir isso. Com certeza eu não daria o meu filho para morrer no lugar do Jonatas. Porque o homem é assim. Eu não daria o meu filho para morrer no lugar de qualquer um. Mas Deus deu o único filho para morrer no meu e no seu lugar. Não tinha outra forma. Porque Ele é tão apaixonado por nós, amados. E aquilo que foi quebrado no Éden viria a ser restaurado na obra da cruz. O véu foi rasgado e nós temos acesso ao Pai. Hoje eu posso praticar sacerdócio e interceder pelo meu irmão. Através da vida de Jesus eu tenho acesso direto a Deus Pai. Isso é um privilégio, gente. Isso é um privilégio. Entendam isso. No Espírito é um privilégio. Meu Deus, se eu entender a obra da cruz, se eu entender o porquê que eu fui criado, minha vida começa a ter sentido. Todas as coisas começam a se tornar para a glória de Deus. Amém? Fique de pé. Vamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus Santo.